Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o eritrograma, que é uma parte fundamental do hemograma. Nele a gente analisa especificamente as hemácias. Bom, afinal de contas, o que é o eritrograma, né? Como eu já comentei, ele é uma parte do hemograma e ele avalia quantitativamente e qualitativamente os glóbulos vermelhos, né? Para avaliar a qualidade e a quantidade deles existentes no sangue periférico. Além disso, ele fornece as informações essenciais para a gente conseguir determinar diagnósticos como de anemia, policitemia, leucemias e outras alterações hematológicas. Aqui eu trouxe um exemplo de um hemograma, tá? Apenas com a parte do eritrograma, perdão, e representando cada componente dele, né? As hemácias, que é sempre em milhões, a hemoglobina, que é sempre em grama por decilitro, o hematócrito, que está sempre em porcentagem, o volume globular médio, que a gente também chama de volume corpuscular médio, VCM, que está sempre em femtolitro, a hemoglobina globular média, também chamada de hemoglobina corpuscular média, que está sempre em unidade de picograma, a concentração desse HCM, que pode estar expresso em porcentagem ou em grama por decilitro, e o RTW, que é sempre expresso em porcentagem, e a gente vai discutir mais à frente cada um desses parâmetros. Aqui a gente tem um aparato geral, né, desse eritrograma. Bom, mas para falar de eritrograma, a gente precisa falar de eritropoiese, que é como essas hemácias elas surgem, como elas se desenvolvem, como elas se maturam, né? Qual o processo maturativo delas. Bom, a eritropoiese acontece quando uma célula indiferenciada lá na medula óssea, ela passa por processos de divisões e processos de estímulos, né? Que gosto de chamar de processo de nutrição dessa célula. Ela sofre vários estímulos, tá? Algumas interleucinas, especialmente a IL-3 e a IL-7, elas vão estar ali presentes nesse processo maturativo dos eritrócitos. E outros componentes que são muito importantes, como a eritropoetina, que é um hormônio produzido no rim, e a vitamina B12, o folato e o ferro, que são responsáveis por essa nutrição. Bom, essas divisões celulares elas são constituídas de mitoses, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Essas mitoses elas vão pegar essa célula indiferenciada e tornar a primeira tipo de célula existente que originará o eritrócito, porque essa célula indiferenciada ela pode originar qualquer célula do corpo, inclusive qualquer célula sanguínea, que é o que a gente está tratando aqui. Aqui, especificamente, com esses estímulos que eu estou falando, ela vai dar origem ao eritrócito no futuro, mas com estímulos diferentes, que a gente vai discutir em outro momento, ela poderia dar origem a plaquetas, linfócitos, neutrófilos, entre outros leucócitos, tá? Bom, falando especificamente o que acontece aqui. Depois que ela sofre esse processo de mitose, ela vai dar origem à primeira célula percussora da linhagem eritropoética, que é o proeritroblasto. Ela é uma célula grande, como a gente pode ver aqui, muito embora a imagem não represente bem a característica dessa célula, ela é uma célula grande, com o citoplasma bem basofílico, a relação núcleo-citoplasma é bem alta, a gente quase não vê, né, um espaço entre o citoplasma dessa célula e o núcleo, é quase completamente preenchido. A alta relação núcleo-citoplasma é isso. Quando alguém falar, vocês já vão saber no futuro. E ela, depois de sofrer mais estímulos de nutrição e sofrer mais um processo de divisão, ainda com o estímulo da eritropoetina, vai dar origem à próxima célula da linhagem, que é o eritroblasto basófilo. O eritroblasto basófilo muitas vezes é confundido com o plasmócito, quando ele está no sangue periférico, porque eles parecem por serem células bem basofílicas, tá? Mas o eritroblasto basofílico ele é um pouco menor e a gente vê essa característica da presença de vários vacúolos no núcleo da célula, tá? Que é bem comum ainda no eritroblasto basofílico, porque ele ainda
não passou pela divisão celular para poder perder esse núcleo denso com essa cromatina variável, que não é uma cromatina densa, ela é intermediária, nem frouxa, nem densa, tá? E para dispensar, né, esse núcleo e ali ficar com apenas resquícios desse RNA, que a gente vai ver aqui em outras células, e poder então produzir a hemoglobina e carregar a hemoglobina dentro dela. Bom, como eu estou adiantando, isso vai acontecer nas células as células seguintes, né, que vão sofrer processos de divisões. A próxima célula, depois desse processo de nutrição e de mitose, é o eritroblasto policromático. Ele é o último antes da produção e síntese, né, de hemoglobina, que é quando a hemácia ela passa a ter hemoglobina e se juntar ao ferro, que é o mais importante, né, nesse processo, para poder no futuro carregar oxigênio nos tecidos do nosso corpo. Bom, depois que o eritroblasto, policromático, ele sofre divisão mais uma vez, ainda sendo nutrido por ferro, B12 folato, ele vai dar origem ao último eritroblasto, que é o eritroblasto ortocromático. O eritroblasto ortocromático já é uma célula bem pequena, quase do tamanho de uma hemácia normal, tá? A gente vê um núcleo bem pequenininho, escuro, com a cromatina bem densa nele, e ali a gente já começa a ter presença de hemoglobina. Com o tempo, a síntese da hemoglobina ela vai se desenvolvendo, e aí o tamanho dessa célula ela vai reduzir e a gente vai ter mais eritrócitos sendo produzidos. Depois disso, a próxima célula que é originada é o reticulócito. Tá? O reticulócito ele já é anucleado, como a hemácia, só que tem esses pontinhos, esses risquinhos roxos, que são resquícios de RNA presentes dentro dele, tá? E por último, a gente vai ter, então, finalmente, o desenvolvimento do eritrócito, que a gente também conhece como hemácia. Na corrente sanguínea, no sangue periférico, a gente consegue encontrar em quantidades normais, né, ainda está presente tanto o reticulócito quanto as hemácias. Se a gente contar qualquer outro percursor, qualquer célula anterior ao reticulócito, existe algum problema medular que tem que ser avaliado e provavelmente esse paciente está com algum sintoma de anemia e a gente vai ver isso inclusive nos parâmetros do eritrograma. Bom, aqui eu trouxe uma imagem, né, da medula óssea para mostrar a vocês as células, tá? Aqui na primeira imagem, figura 10, a gente tem reticulócitos, essas setinhas pretas todas são reticulócitos, tá? O reticulócito, ele para ser visualizado no sangue periférico, precisa de uma coloração específica, que é o azul de Cressil brilhante. Na coloração do Wright, no esfregaço, a gente não consegue observar reticulócitos, então por isso que ele fica com essa corzinha assim diferente, depende da qualidade do azul de Cressil brilhante, que vai ser mais fácil da gente visualizar esse reticulócito e vai ficar mais bonito na imagem ou não. E aqui na figura 1 a gente tem os percussores, tá? Vários percussores, mas eu gostaria de destacar para vocês o proeritroblasto, que é o 1 aqui na setinha, que é essa célula enorme, como eu falei para vocês, ela é gigante. Então, assim, bateu o olho, a célula é muito grande, ele tem uma alta relação núcleo-citoplasma, é basófilo. A gente vê que o núcleo ele não é tão escuro, tá? A gente já começa a pensar em proeritroblasto e aí a gente vai avaliar todos os aspectos dessa célula para poder confirmar se realmente é um proeritroblasto. E proeritroblasto só pode estar na medula, se estiver no sangue periférico, a gente investiga com mais detalhes o que está acontecendo com o paciente. Além disso, aqui na seta número 2, a gente tem a presença de um eritroblasto basófilo, como o próprio nome diz, ele é bem basofílico. Na seta 3, a gente tem um eritroblasto policromático. Aqui dá para vocês verem perfeitamente como é que a célula ela vai perdendo o tamanho a partir do momento que ela vai sofrendo maturação. O proeritroblasto é bem maior que o eritroblasto basófilo, que é bem maior que o eritroblasto policromático. Assim como o eritroblasto ortocromático, que está aqui na seta 4, bem do ladinho dele, ó, como eu falei para vocês, é uma célula quase do tamanho da hemácia já, então ele é bem pequenininho. Bom,
Mas para falar dessas células, a gente não tem só que conhecer a linhagem maturativa delas, a gente tem que entender o que acontece com a membrana dos eritrócitos. A membrana dos eritrócitos, ela é rica em proteínas, tá? E as duas principais proteínas existentes na membrana desse eritrócito é a espectrina e a anquirina. Além disso, a gente tem outras proteínas de banda 3, banda 4.1, tá? Entre outras. Mas por que eu destaquei elas aqui? Porque existem anormalidades nessas proteínas que faz com que a hemácia ela tenha um formato diferente, e aí a membrana dela ela fique estranha e faça com que ela tenha uma morfologia alterada, tá? Quando a gente tem uma espectrina e anquirina com anormalidades, a gente tem uma doença chamada esferocitose hereditária, que as hemácias elas ficam com o formato de esfera mesmo, tá? A esferocitose hereditária ela é uma doença autossômica dominante. Então, se o paciente ele tiver uma alteração, uma mutação que origine essa anormalidade proteica, ele vai ter esferocitose. Além disso, a gente tem uma esferocitose recessiva, tá? Essa esferocitose recessiva ela é mais rara e ela acontece quando a gente tem uma anormalidade na banda 3 na proteína 4.1. Então, a esferocitose ela pode acontecer de duas formas, mas a mais comum é realmente a anormalidade na espectrina e na anquirina, tá? Fora essas duas anormalidades, a gente tem a anormalidade que origina a eliptocitose, que é a hemácia ficar com a morfologia parecendo uma elipse. É um formato realmente de uma elipse, tá? Ela também pode ser dominante ou recessiva. No caso das dominantes, é uma anormalidade apenas na proteína espectrina. E no caso das recessivas, é uma normalidade apenas na proteína 4.1. Lembrando que é mais comum a gente ver uma eliptocitose hereditária com anormalidade proteica na espectrina, mas isso aí a gente tem que investigar com exames mais específicos, caso a gente queira, né? Quando a gente vê essa morfologia no sangue periférico, para determinar a origem da doença, mas é uma coisa bem rara de ser feito, porque é um exame caro também. Outras anormalidades que existem é a poripoicilocitose, a piropoicilocitose, perdão, em que a espectrina está anormal, tá? E aí o paciente ele tem no sangue periférico vários tipos de morfologias diferentes de hemácias, tá? A piropoicilocitose é isso. E a estomatocitose, que é quando as células, as hemácias, ela ficam com formato de estamatócitos. E ela acontece com defeito de permeabilidade do sódio. Quando o sódio ele não está entrando adequadamente dentro da massa, aí a gente tem esse formato de estamatócito, que é igualzinho lá na biologia, na parte de botânica. Mas existem outros tipos de anormalidades, tá? Que eu não coloquei aqui, como por exemplo a anemia falciforme, que é bem comum no estado da Bahia, em que a hemácia ela fica com formato de foice, mas aí a alteração não é membranar, é uma alteração de mutação de base lá no gene beta da hemoglobina, tá? Aí é outra história que a gente vai conversar em outro momento. Bom, e como é que funciona o ciclo de vida dessas hemácias? Elas são produzidas na medula óssea, como falei para vocês, que vem dos ossos esponjosos. E aí a produção delas acontece de 7 a 10 dias, depois elas vão para o sangue periférico e tem uma vida de mais ou menos 120 dias. O período de vida normal de uma hemácia é 120 dias. Depois de decorrer desses 120 dias, elas vão para o baço, para o fígado, para serem destruídas e o ferro reaproveitado para a confecção de mais hemácia. Tá? E no caso do fígado, quando essa hemácia é destruída, tá? Ela converte a bilirrubina não conjugada em conjugada, e essa bilirrubina conjugada vai ser convertida em urobilinogênio, e aí a gente vai ter urobilinogênio lá no rim, e que vai ser excretado através da urina.
Por isso, em caso de pacientes que têm alto grau de hemólise, né, ou seja, morte dessas hemácias em quantidades altas, o que a gente vê é uma bilirrubina conjugada em quantidades altas e urobilinogênio, também em quantidades altas. Inclusive, a gente consegue observar isso presente especificamente na urina e fezes. Bom, aqui são algumas alterações presentes nas hemácias que podem acontecer, tá? Coloquei aqui os corpúsculos de Hens, que são esses pontinhos que estão presentes nas hemácias. Eles acontecem em alguns processos infecciosos, é bem comum acontecer. A gente tem essas células mordidas, que são essas hemácias defeituosas, que podem estar ali indicando algum processo de anemia, porque o paciente está com alguma coisa, mas pode não ser nada grave, tá? Só realmente uma anemia, e a gente vê o RDW alterado, aumentado, porque as células mordidas, que a gente chama assim, elas têm formatos diferentes das células normais, então o RDW vai dar alterado. Bom, vamos falar um pouquinho dos índices hematimétricos, que vocês têm muita dificuldade. Como eu já falei, é o VCM, HCM, CHCM e o RDW. O VCM, ele classifica o tamanho das hemácias, tá? E ele é capaz de dizer se as hemácias elas estão normais, normocíticas, se elas estão pequenas ou diminuídas, microcíticas, ou aumentadas, que são macrocíticas. O HCM, ele qualifica, né, essas hemácias para dizer a quantidade de hemoglobina que está presente dentro dela. E aí ele consegue dizer se essa hemoglobina está em quantidade normal, que é normocrômica, que a gente chama de normocromia, ou em quantidade diminuída, que a gente chama de hipocromia. Já o CHCM, ele é feito para medir a concentração, né, a quantidade média dessas hemoglobinas corpusculares presentes nos eritrócitos. E quando ele está aumentado ou diminuído, aumentado ou normal, também caracteriza a hipocromia, é normal ou aumentado, ele caracteriza a normocromia, e em quantidades diminuídas, hipocromia. O CHCM geralmente é confirmatório do HCM, mas às vezes vocês vão ver um CHCM normal e um HCM diminuído. Então, um parâmetro nem sempre acompanha o outro, porque o CHCM mede concentração. Pode ser que às vezes ele esteja aumentado, ou então ele já esteja diminuído, mas o HCM não. Mas, assim, se vocês verem um quadro em que CHCM esteja diminuído, mas HCM não, você não pode dizer que tem hipocromia, tá? Só o HCM mesmo que quantifica essa questão da hipocromia, porque o CHCM é apenas o confirmatório dele. Já o RDW, como a gente já conversou, ele mede a variação do tamanho dos eritrócitos. E é a partir dele que a gente consegue classificar se há presença ou não de anisocitose. A anisocitose está presente quando esse RDW está aumentado. Aqui eu coloquei para vocês os cálculos que a gente faz para poder chegar a esses valores, né, de VCM, HCM e CHCM. Eles não são imaginados, tá? Eles são feitos a partir de 3 parâmetros: o hematócrito do paciente, a hemoglobina e o número de hemácias. Existem alguns interferentes para esses valores, tá? A aglutinação é um deles, a formação de coágulo e a contagem errada dessas hemácias que pode acontecer na automação. Bom, por hoje é só isso. Gostaria de agradecer a vocês. Se vocês quiserem aprender mais, acompanhe o grupo VIP. E o MXPET está vindo aí para poder destrinchar o hemograma de forma bem detalhada com vocês. Obrigada.